Agora sim, estamos ao vivo. Pessoas, mais uma vez, uma excelente noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Fico sempre muito feliz com cada um desses encontros. Como eu coloquei lá no grupo, hoje o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre PNL e terapia de casais ou terapia de família. Por quê? Porque semana passada uma colega perguntou sobre esse tema lá no grupo e aí eu pensei, poxa, é um conteúdo relevante. E aí eu prometi para algumas pessoas que fariam um encontro falando um pouquinho mais sobre isso, sobre PNL, sobre como utilizar a PNL, a PNL e a hipnose, obviamente, na terapia de casais ou na terapia de família. Os processos vão ser basicamente os mesmos que a gente utiliza dentro de uma terapia convencional, com algumas variações, tá bom? A ideia aqui também não é a gente se aprofundar muito nesse assunto, até porque a gente não tem tanto tempo. A gente pode fazer mais de um encontro depois, se for de interesse do grupo, falando um pouco mais e ensinando mais técnicas. Mas hoje o objetivo principal é a gente dar uma explanada sobre esse assunto. Inclusive, eu não sei aqui quem já é terapeuta, quem trabalha com terapia. Se tem alguém aqui que trabalha com terapia e faz atendimentos de casais, seja com hipnose, com PNL ou com qualquer outra ferramenta, pode ser com a constelação familiar, que é muito utilizada também na terapia, enfim, fique à vontade também para contribuir, tá? Fique à vontade, vai ser muito bem-vindo a contribuição. Quem não tem nenhuma experiência nesse assunto e tem dúvidas também, faça perguntas, porque isso também é bastante importante, tá? Lembrando que eu prometi que eu vou liberar um presente para quem está ao vivo aqui, lá até o final do nosso encontro, eu vou oferecer um presente para vocês, que eu acho que vai ser muito bacana. Beleza? Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu só achar. Só para a gente não se perder, porque eu não tive tempo de fazer uma apresentação. Eu queria fazer uma apresentação que ia ficar mais fácil da gente falar sobre o assunto, ia ficar mais claro, na verdade. Só que o que acontece? Eu não tive muito tempo, e aí eu até ia usar uma dessas inteligências artificiais que tem por aí agora para fazer essa apresentação. Mas, na verdade, eu achei eu imagino que vocês já estejam meio inteirados desses assuntos, dessas novas inteligências artificiais, ChatGPT, Midjourney e tudo mais, né? Tem uma plataforma dessas, uma inteligência artificial dessas, que é muito legal para fazer apresentações. Ela te dá a apresentação pronta. Mas, na verdade, eu não achei nenhuma onde eu conseguisse colocar o conteúdo que eu criei e ela fizesse a apresentação. Ela cria uma apresentação do nada, com um tema específico, tu coloca o tema e ela cria toda uma apresentação. É muito legal, mas foge muito dos assuntos, né? É um baita de um trabalho e muito rápido de fazer, mas foge totalmente do assunto, muitas vezes porque a gente não tem controle, ou pelo menos eu não consegui ter esse controle ainda, sobre como exatamente funciona. Beleza, vamos lá. Eu vou deixar menorzinho aqui. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir, né? Se alguém, eu estou vendo algumas pessoas só, não estou vendo todo mundo, tá? Então, se alguém quiser conversar, primeiro levanta a mãozinha. Depois, se a gente não vê a mãozinha, abre o microfone e fala. Porque pode passar despercebido que a gente não vê e a pessoa fica só com a vontade de falar. Vamos lá. Terapia de casais, que foi uma dúvida que a colega teve. Até deixa eu ver como é que estava lá no grupo onde ela colocou. Ah, mais uma coisa. Nós vamos provavelmente até lá pelas 21h15, tá? A gente não vai se prolongar muito aqui hoje. Os nossos encontros, às vezes, vai até 22, 23 horas. Dessa vez, não. A gente vai
provavelmente a gente vai ficar até às 21h15, eu tenho um outro compromisso depois, então nem posso me prolongar muito, tá? Ela perguntou sobre terapia de casal, né? Sobre terapia de casal, se podia atender um casal junto, né? Se seria legal. Isso é uma dúvida muito recorrente das pessoas, dos terapeutas, né? Iniciantes ou pessoas que querem ir para a área terapêutica. Eu posso atender um casal, eu posso atender uma pessoa com outra pessoa dentro da sala, né? Obviamente que em PNL, quando a gente faz a pergunta pode, a resposta sempre vai ser pode, né? Tem muita coisa que a gente não deve, mas poder, todo mundo pode qualquer coisa. Mas na terapia, e nesse caso em específico, eu trabalho como terapeuta desde 2008. Então, eu já tenho alguns atendimentos no currículo. Já passei por diversas experiências, já atendi todo tipo de caso. E eu já tive casos, por exemplo, onde o atendimento era para uma pessoa específica, mas essa pessoa tinha algum problema emocional que ela tinha um medo exagerado de ficar sozinha, tá? Com uma pessoa estranha. Então, ela precisava de ter um apoio emocional ali. Entende? E aí, como que eu não vou atender essa pessoa? Eu vou dizer, não pode entrar junto no consultório. Pode, se quiser, pode. Eu atendo dessa forma, eu gosto de atender dessa forma, eu só sugiro que a pessoa, ou eu trago isso de uma forma muito clara, né, para ela ter a certeza de que vai ser confortável para ela de estar ali e ter outra pessoa ouvindo tudo que a gente vai conversar. Se para ela estiver totalmente de acordo, não tem problema nenhum. Normalmente eu tento dissuadir, obviamente, eu sugiro que a gente deixa a porta da sala entreaberta e a pessoa fica na recepção, muitas vezes funciona. Eu sugiro muitas vezes o atendimento online, mas quando a pessoa quer o presencial ou antes de ter ou antes de ter o online, eu fazia também os atendimentos com as duas pessoas ali dentro. Quando é terapia de casal, é extremamente importante o atendimento. Obviamente que se é um casal, é extremamente importante que o atendimento seja feito do casal, os dois juntos. Eu acho interessante fazer alguns atendimentos separados, onde cada um dos membros do casal vai ter muito mais tranquilidade, vai se sentir muito mais confortável para falar das suas percepções, tá? Porque um primeiro passo, eu fiz um passo a passo aqui de como que eu conduzo os meus processos terapêuticos para casais, tá? Obviamente que o primeiro passo é a identificação do conflito. A identificação do conflito isso vai servir para qualquer caso, para qualquer situação que eu vá atender na clínica, eu preciso identificar o conflito, eu preciso identificar o caso, o problema, a situação problemática. Nesse caso aqui, obviamente, se é uma terapia de casal, tem um conflito, então eu preciso identificar o conflito. E quando eu falo em identificar o conflito, eu preciso entender as percepções das duas pessoas ou de todas as pessoas que estão envolvidas. Porque, como vocês sabem, cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo. Cada pessoa está vendo aquela situação de uma forma diferente. Então, eu preciso entender as percepções das duas pessoas ou de todas as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Eu preciso identificar, eu preciso saber especificamente qual é o problema que cada uma pessoa está enxergando. O que especificamente ela enxerga como um problema, né? Porque, bom, a gente briga demais. Esse é um exemplo. Olha, sou casado e eu brigo demais com a minha esposa. A gente precisa resolver isso porque a gente vai se separar. Beleza, esse é um problema. Está muito superficial. Eu preciso aprofundar essas informações, eu preciso extrair as informações que estão nas camadas mais profundas. Nesse caso, eu preciso entender especificamente o que cada um deles considera um problema, qual é a percepção de cada um, como cada um está vendo a situação. Isso é muito legal, ter a percepção. E quando é um casal, quando um traz a sua percepção dentro da clínica, dentro do consultório,
e eles estão juntos na mesma sessão, isso é muito legal, porque a gente consegue, o outro consegue parar um pouquinho ali também para ouvir quais são as queixas daquela pessoa e as razões pelas quais aquelas queixas são reais, tá? Quando eu falo que é legal dentro da terapia, obviamente que isso em casa acontece também. A pessoa se queixa, ela fala dos problemas que ela está vendo. Só que ela não tem ela não tem como, ela não estrutura os motivos que levaram ela a ter aquilo ali. Dentro da terapia, eu consigo trabalhar com a pessoa, conduzir através do diálogo para ela trazer essa situação, a percepção dela e os motivos que levaram ela a ter aquela percepção, a construir aquela percepção da realidade. Isso é muito bacana também quando a gente está o casal junto na clínica, né? Um outro ponto que eu preciso entender é as partes envolvidas. Eu preciso entender quais são as partes que estão envolvidas nesse conflito. Quando eu falo em partes, obviamente que eu estou falando, quando é um casal, são duas pessoas, então tem partes externas aqui, cada um compõe uma parte. Depois disso, eu também preciso entender quais são as partes internas. A gente falou no curso lá com o Marcelo sobre terapia de partes. Aqui vai entrar a mesma situação, tá? A terapia de partes, essa teoria, ela é bastante antiga e bastante difundida já na psicologia, tá? Ela não é uma exclusividade da PNL, obviamente. Quem utilizava muito isso era o próprio Milton Erickson, utilizava isso, a Virginia Satir utilizava essa questão de partes, mas principalmente o Robert Dilts, dentro da PNL, trouxe isso de uma forma muito mais elaborada, de uma forma mais estruturada, mais prática, na verdade, né? Mais simples para a gente aplicar. Quando eu falo em partes, eu vou entender as duas partes. Eu vou entender as partes que compõem cada pessoa também. Porque quando uma pessoa está gerando um conflito, ou pelo menos parte de um conflito, tem uma parte dela que está gerando aquilo ali. Então, ela tem os motivos dela para gerar aquela situação, aquele comportamento ou aqueles comportamentos. E tem uma outra parte que não está contente com aquilo. Então, eu tenho que entender isso também. Tá? Eu tenho que delimitar tudo isso. Lembrando aqui que quase tudo que eu faço, principalmente na primeira sessão de terapia, tem a ver com o metamodelo. Tem a ver com o metamodelo. O Marcelo falou um pouquinho sobre metamodelo lá no curso no final de semana, mas para quem não domina PNL ainda, bem importante, tá? Estudar sobre o metamodelo. É quase impossível fazer uma terapia bem-sucedida e principalmente uma anamnese bem-sucedida sem dominar o metamodelo, os padrões de metamodelo, perguntas poderosas, perguntas solucionadoras de problemas, porque com o metamodelo a gente vai extrair essas informações, a gente vai identificar o conflito, a gente vai identificar como essas pessoas estão percebendo esses conflitos, a gente vai identificar as partes envolvidas, a gente vai identificar como, isso é uma outra coisa que o Robert Dilts traz também para dentro da PNL, obviamente que a Virginia Satir já trabalhava muito isso também na terapia familiar, que é a questão do meio em si, né? O meio onde a pessoa está inserida. Então, a gente vai identificar também como que essa situação, como que essa dinâmica está interferindo no meio onde eles estão inseridos. Isso tudo a gente vai fazer, num primeiro momento, com um metamodelo. Né? Até aqui, na verdade, a única ferramenta que a gente está utilizando é metamodelo. É fazer perguntas. O que especificamente a pessoa vê como um problema? Como especificamente tal comportamento daquela pessoa gera tal coisa em mim? Como especificamente? O que eu sinto? Entende? Uma forma muito simples de utilizar o metamodelo, sem que a gente precise se aprofundar muito, é
O objetivo do metamodelo é extrair informações que estão faltantes na nossa comunicação. A nossa comunicação, em geral, ela é muito superficial. Eu tenho um problema, nós brigamos demais. Isso é muito superficial. Obviamente que a gente comunica dessa forma porque dá para entender. Quando eu digo eu tenho um problema com a minha esposa, a gente briga demais, a outra pessoa consegue entender que tem um problema ali, mas tem um monte de informação que estão faltando. A função do metamodelo, ou uma das funções do metamodelo, é extrair essas informações. O que especificamente? Aqui o foco é fazer perguntas que especifiquem. Quais perguntas? Qualquer pergunta. Qualquer pergunta que me leve à informação que eu preciso. Obviamente que quando eu sei quais as perguntas e quais as informações eu preciso, isso é mais fácil. Para isso, é muito simples, é só fazer uma formação de PNL que eu aprendo. Não, estou brincando. É bem tranquilo quanto a isso, tá? As perguntas aqui são qualquer pergunta, qualquer tipo de pergunta que me ajudem a extrair as informações que eu preciso daquelas pessoas. As pessoas elas vão tender a se manter sempre no superficial. Cada pergunta que eu faço, principalmente no metamodelo, elas, em geral, são desafiadoras, porque a pessoa nunca parou para pensar sobre. Ela sabe que ela tem um problema e que ela não quer mais aquele problema. Mas o que especificamente ela considera o problema? Ela colocar em palavras isso, em geral, já é desafiador. Daí para frente, cada vez vai ser mais desafiador ainda. Como ela cria esse processo? Como ela gera esse comportamento? Qual estratégia ela utiliza para gerar esse comportamento? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela ouve enquanto ela está gerando esse comportamento? Toda essa estrutura me dá base para depois trabalhar em cima disso para fazer as mudanças que a pessoa precisa, ou que o casal precisa, ou que a família inteira precisa, enfim. Terapia de família também tem, depois para quem trabalha com constelação, é bem legal. Terapia de família tem muito mais coisas, obviamente, né? A Virginia Satir, ela trabalhava muito com terapia de família, ela trabalhava muito com outras situações que estão muito alinhadas com a constelação familiar, né? Porque também é uma das bases da constelação, né? Assim como a PNL. Mas não é o caso agora para nós. A gente pode até fazer um outro encontro depois falando um pouquinho sobre isso também, que é bem legal. A Virginia Satir, ela usava algumas ferramentas muito bacanas. A gente vai falar sobre algumas aqui, na verdade, mais na visão do Robert Dilts dentro da PNL, né? Como posições perceptivas, por exemplo. Quando eu falo em posições perceptivas, isso aqui vai me ajudar a identificar. Essa é uma técnica que eu posso utilizar para identificar o conflito, para identificar como cada uma das pessoas está percebendo o conflito, e para ajudar com que cada um, principalmente, né, ajudar com que cada pessoa consiga se colocar no lugar do outro e enxergar de outro ponto de vista. Essa técnica de posições perceptivas da PNL, na verdade, ela funciona basicamente assim. Eu peço para a pessoa se lembrar da experiência que ela viveu ali, naquela situação, ou aquilo que ela considera um problema, e ver do ponto de vista dela. Então, ela identifica tudo o que ela vê, ouve e sente dentro dessa situação. O ponto de vista dela é muito fácil dela ver, porque ela vê isso todos os dias, durante todos os dias da vida dela, né? Então, é muito fácil da gente ver as coisas a partir do nosso ponto de vista. Só que depois eu peço para a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, para tentar entender a situação do ponto de vista da outra pessoa. Essa é uma ferramenta muito legal da PNL, extremamente simples e extremamente poderosa também. Quando a pessoa se coloca na posição da outra, e aqui, obviamente, quando eu estou aplicando essa técnica, eu conduzo verbalmente, de forma que a pessoa se sinta no lugar da outra. Naquele momento ali, ela não é mais ela é a outra pessoa, ela é a outra parte envolvida no conflito. E ela vai experienciar toda a situação do ponto de vista da outra pessoa.
Isso, em geral, também é um pouquinho desafiador. O cliente ele tende a voltar para o ponto de vista dele. E aí eu conduzo de forma que ele continue e se mantenha no ponto de vista da outra pessoa. Isso pode parecer uma bobagem, mas é só assim que funciona essa técnica. Porque de uma forma muito inconsciente, sem perceber, e sem se dar conta, a pessoa está no lugar da outra e está vendo do ponto de vista da outra pessoa. Obviamente que depois de eu insistir e conduzir ela para ela se manter ali, né? Em algum momento ela tem insights, percepções diferentes. Ela tem mais facilidade para entender os motivos da outra pessoa para gerar aquele conflito, para identificar aquilo como um conflito. Mais do que isso, nessa técnica de posições perceptivas, eu peço para a pessoa depois ver toda a situação de um ponto de vista de um observador de fora. Como se ele fosse uma pessoa que não conhecesse nenhuma daquelas outras duas ali, simplesmente observando a interação. Então, nesse momento, o cliente está olhando as duas partes ali, as duas pessoas, e tentando entender como que elas estão interagindo e o que está levando cada uma delas a conduzir a situação daquela forma. E aqui eu sugiro que o cliente busque algumas dicas, algumas sugestões que ele pudesse dar para aquelas pessoas. Obviamente, quando eu faço isso, eu estou fazendo com que a pessoa busque dentro dela os recursos que ela já tem, né? Para identificar esses recursos e trazer para a consciência. Quando ela termina esse ciclo de posições, onde ela passou pela posição dela, pela posição da outra pessoa e pela posição de um observador externo, com toda certeza ou com grande chance de quando ela voltar de novo para a situação, para o ponto de vista dela, para o ponto dela, ela vai ter novas percepções, novos insights, novas ideias de como conduzir de forma diferente a situação. Isso é muito bacana, porque a pessoa toma consciência, primeiro, do que ela está criando, do que ela está produzindo. Ela entende o que a outra pessoa está vivenciando, está experienciando. E ela olha de fora também. Isso traz muitos insights. Essa é uma ferramenta muito legal, que eu costumo usar também, inclusive até às vezes na primeira sessão mesmo, tá? Vamos lá, vamos adiante. As posições perceptivas são parecidas com a técnica Disney? Sim, Marcos. Na verdade, quem criou as duas ferramentas foi o Robert Dilts. E ele criou essa técnica. O Robert Dilts, ele é um dos co-criadores da PNL que mais agregou conhecimentos, mais evoluiu conhecimentos na PNL desde a primeira geração, né? Da programação neurolinguística. Isso foi muito legal. Essas técnicas que ele trouxe essas ferramentas da PNL em forma de técnicas. Isso facilita muito para nós aplicarmos as técnicas. A estratégia Disney é basicamente a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. O Robert Dilts, ele percebeu que o Walt Disney, que era um grande gênio, ele tinha uma estratégia, né? O Robert Dilts, ele fez um trabalho muito grande em cima de modelagem também. Então, ele modelou a estratégia que o Disney tinha para ser tão criativo e tão bem sucedido e criou essa técnica, que é o modelo Disney, ou a técnica Disney, que é muito legal também. É basicamente igual a posições perceptivas. Quando eu falo em posições perceptivas e quando eu falo em PNL e eu falo em técnicas, a gente tem que ter muito cuidado, porque PNL não é técnica, né? PNL são conhecimentos, é uma metodologia. PNL é comunicação. Então, quando eu falo em posições perceptivas, eu posso estar falando, por exemplo, em a técnica do mentor, que é uma outra técnica que a gente bota um nome. Técnica do mentor é basicamente isso. Eu peço para a pessoa experienciar a mesma situação do ponto de vista de alguns mentores que ela acredita que tenham os recursos necessários para solucionar aquele problema que ela está vivendo.
Técnica do mentor, ela vai funcionar para terapia de casais, que vai ser muito legal. Ela vai funcionar para qualquer outra situação que eu tenha na minha vida, que eu precise tomar uma decisão e eu não estou encontrando uma solução, ou qualquer situação que eu considero um problema. Eu posso usar a técnica do mentor para fobia, para qualquer coisa. Não estou dizendo que vai resolver, obviamente, só essa técnica, mas ela é uma técnica que eu posso utilizar para um monte de coisa. E é extremamente simples também, a técnica do mentor. Inclusive, essa técnica eu preciso gravar um vídeo ensinando no curso de PNL para terapeutas, a técnica do mentor, porque ela é uma técnica simples e bem poderosa também. Vamos lá. Aqui, quando eu falo em entender as partes, né? Eu preciso saber quais são as necessidades, quais são as partes envolvidas, quais são as necessidades e os desejos de cada parte envolvida. Isso é extremamente importante. Eu preciso saber quais são as expectativas de cada uma das partes. Porque, beleza, eu não quero mais isso que eu estou vivendo aqui, mas o que eu quero especificamente? O que a outra parte quer especificamente? Porque, às vezes, o conflito está aqui também. Cada um quer uma coisa. E aí eu trabalho com partes. Eu começo a entender quais são as partes envolvidas, o que está gerando todo esse conflito, quais são as expectativas, quais são as ambições de cada uma das partes. E olha só, aqui com essa informação que eu trouxe agora, a gente pode utilizar uma outra técnica PNL, que a gente aprendeu, inclusive, no curso no final de semana, que é o Squash Visual. Squash Visual na PNL, eu ensino de uma forma um pouco diferente do que o Marcelo aplicou lá, né? Ele aplicou na terapia de hipnose, né? O Squash Visual, ele trabalha de uma forma muito forte em cima de conflitos, assim, também, tá? De decisões que a pessoa precisa tomar. Isso é muito bacana também. O que mais? Eu preciso fazer com que a pessoa se coloque no lugar da outra, né? Para que ela se coloque no lugar da outra para ver essa questão, como essa outra parte está reagindo. Eu preciso que ela faça com que as partes internas dela, as partes mentais, entendam, né? O que está em jogo aqui, o que cada parte quer e entrar em acordo. Entrar num acordo. A terapia de partes, resumindo, eu preciso pegar as duas partes e fazer com que elas entrem num acordo. Essa é a função essencial de qualquer ferramenta que eu for utilizar dentro de quando eu estou falando em partes, né, na PNL. É entender quais as partes envolvidas e fazer com que elas entrem num acordo, entrem em comum acordo. Elas resolvam esse conflito. Beleza? Então, resumindo, é basicamente isso. Aí aqui, obviamente, eu preciso encontrar soluções, né? Soluções para os conflitos. Solução que seja integrativa. Quando eu falo em solução, eu preciso, obviamente, primeiro ajudar os clientes a identificarem toda a situação, a terem isso tudo muito claro, a saberem exatamente como eles estão criando aquilo que eles estão criando, e depois o que eles querem. Depois que eles entendem o que eles querem, aí a gente vai buscar uma solução que seja integrativa. E, em geral, essas soluções a gente busca do ponto de vista da pessoa ou das pessoas que estão envolvidas, também fazendo perguntas. Eu, como terapeuta, eu sempre vou evitar colocar as minhas percepções, o meu mapa sobre o das outras pessoas, porque às vezes eu acho que eu tenho a solução para o problema. E às vezes até eu tenha a solução para o problema, se o problema fosse meu. Mas como o problema é das outras pessoas e elas criaram de uma forma muito particular, é muito mais fácil quando eles trazem a solução. E é muito mais funcional. Então, eu vou fazendo perguntas, eu vou ajudando eles a identificar, a buscar essas soluções que sejam integrativas. No caso de um casal, eu preciso que essas soluções sejam de acordo uma com a outra. Uma ferramenta muito legal que eu uso bastante, principalmente nessa parte, são metáforas. Isso é uma ferramenta que o Milton Erickson usava muito na terapia dele, que é o seguinte: eu pego e começo a contar alguma historinha conduzindo as pessoas para entenderem aquilo que eu quero que elas busquem.
Quando eu sei a resposta, quando eu sei qual é o melhor caminho para trilhar, eu não vou dizer diretamente para a pessoa. Eu crio uma metáfora fazendo com que ela busque dentro dela a própria interpretação, ou dentro delas, né? Falando, por exemplo, sobre... E aqui eu posso usar hipnose mesmo, né? Quando eu vou falar metáforas, eu posso usar metáforas conversando com vocês, ou eu posso fazer um relaxamento, todo um processo de indução e metáfora, que vai funcionar ainda mais. Da mesma forma, né? Mas, basicamente, um exemplo de metáfora. Eu poderia contar a história, por exemplo, lá no começo, quando a gente vai falar sobre esse caminho que eles precisam trilhar juntos, sobre essas soluções que eles precisam buscar juntos, que eles precisam identificar quais são as soluções, e que, para chegar no objetivo deles, tem um caminho a percorrer, e esse caminho normalmente não é tão simples. Eu posso criar uma metáfora, por exemplo, falando que eles estão em um campo florido, ou eles estão numa ilha, e nessa ilha tem uma ponte que leva para um outro lugar, e nesse outro lugar tem tal coisa, sempre associando, obviamente, ao problema deles, mas não diretamente, de uma forma muito sutil. E aqui, quando eu falo em metáforas, é uma historinha simples. Uma metáfora pode ser a história de um coelhinho, de um casal de coelhos, de uma minhoquinha, de uma borboleta, de uma coisa inanimada, pode ser de uma pedra, de qualquer coisa assim, porque na verdade é só uma história, uma metáfora mesmo, né? Ou pode ser algo parecido com o que as pessoas estão vivendo. Na metáfora, eu só tenho que ter o cuidado para não fazer uma história exatamente igual ao que a pessoa ou as pessoas estão vivendo, porque elas vão ver de cara e vão julgar essa situação. E a ideia da metáfora é que as pessoas não julguem, que essa informação entre de forma subliminar na mente dela e que elas busquem uma interpretação. Então, até um outro cuidado que eu tenho com a metáfora eu não dou a moral da história. A moral da história não pode estar muito clara dentro da minha história. Por quê? Porque quando eu dou a moral da história, eu estou também colocando a minha percepção sobre a história. Quando eu deixo que a pessoa busque entender a moral da história, ela faz a própria interpretação. Por isso que a minha metáfora ela pode ser até meio confusa. Ela não precisa ser uma coisa muito clara, muito coerente. Ela pode ser meio confusinha, inclusive. Vai funcionar do mesmo jeito. O importante é não deixar claro. Não posso fazer que nem a Ana Maria Braga, né? Num determinado dia a floresta estava pegando fogo e aí os bichos todos fugindo e vinha um beija-flor, ia lá no rio, pegava um pouquinho de água e aí jogava e tal. E aí o leão vem e pergunta, você acha que blá, 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 blá. Moral da história. E conta a moral da história. A gente não faz isso numa metáfora, tá? Na terapia. A gente não conta. A gente deixa que a pessoa entenda, que a pessoa interprete da forma que ela achar mais conveniente. Com certeza vai ser muito mais funcional. Aqui dentro disso também, quando eu vou falar em soluções, né? Aqui eu vou usar a própria hipnose, eu vou usar metáforas, porque quando a pessoa me traz a solução, quando ela identifica a solução, eu também posso usar metáforas para trazer essa solução de uma forma também sutil. Eu posso usar metáforas para conduzir as pessoas para encontrarem a solução, para terem esses insights, e depois eu posso pegar essas informações e contar uma outra história, uma outra metáfora. Outras ferramentas extremamente importantes que eu utilizo, isso tudo dentro de qualquer processo, tá? De qualquer processo terapêutico. Eu vou ensinar rapport para os clientes. E dentro de uma relação vai ser extremamente importante que eu ensine e que eu faça eles entenderem o que é rapport, para que serve rapport, como estabelecer rapport com a outra pessoa. Eu acho que apagou minha luz aqui, eu vou ligar. Vamos ver. Acho que melhorou um pouquinho. Rapport é essencial. Uma ferramenta que eu julgo essencial também na terapia de casais
é fazer com que as pessoas entendam de sistemas representacionais. O que são os sistemas representacionais, para quem não conhece? Sistemas representacionais na PNL vai falar sobre os nossos sentidos. Basicamente funciona assim. Nós recebemos todas as informações que nós captamos do ambiente, nós captamos através dos nossos 5 sentidos. Nós vemos, ouvimos, sentimos. E quando eu falo em sensação, é sensação física, sensação interna. Eu falo em sabor, em cheiros. Tudo isso compõe as nossas experiências. Então, eu capto essas informações através desses sentidos e eu crio experiências. Sempre com todos esses ingredientes, né? Quando eu tenho um pensamento, uma memória, uma lembrança, uma projeção para o futuro, eu vou ter ali eu vou ter sons, imagens, sensações e tudo mais que compõem uma experiência, né? E tudo isso é o que dá o significado para as nossas experiências. Quando eu falo em sistemas representacionais, eu falo em visual, auditivo e sinestésico. Dá para usar aqui o auditivo digital? Também dá, mas os principais são visual, auditivo e sinestésico. Visual é tudo que tem a ver com visão, com imagem. Auditivo é tudo que tem a ver com som, sensações e tudo mais. E sinestésico, ou sinestesia, tem a ver com sinestesia mesmo, com sensações e sensações internas. Sentimentos e sensações sensoriais, né? Cada pessoa, todos nós usamos todos esses sentidos, todos esses sistemas representacionais, mas, em geral, nós temos um que nós usamos mais. E, principalmente, nós temos sistemas representacionais que nós usamos para cada tipo de experiência, para cada situação, que é muito particular também. Então, quando eu faço meus clientes entenderem como o parceiro ou a parceira estrutura as experiências, se ela é uma pessoa mais visual, ou se ela é mais auditiva, ou se ela é mais sinestésica, eu consigo trabalhar muito nessa situação de conflitos. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa visual, ela tende a ver mais as coisas. Ela quer enxergar tudo bonito, tudo organizado, ela gosta de se vestir bem. Ela dá muita importância para tudo que é visual. Essa pessoa que é mais visual, não necessariamente ela vai gostar de tocar, de demonstrar carinho, afetividade com gestos. Ela vai demonstrar mais, por exemplo, dando um presente ou algo assim que ela possa ver. Isso faz sentido para ela. Uma pessoa auditiva, ela vai interpretar o mundo através de sons. Então, ela vai dar muito mais peso para tudo que é auditivo. Então, se eu tenho um casal onde uma pessoa é visual e outra é auditiva, essa visual, ela tem uma chance de não falar muito as coisas para a pessoa que é auditiva. E essa pessoa precisa ouvir coisas. Né? Então, às vezes, eu estou tentando demonstrar o meu afeto, o meu carinho, que eu me importo com a pessoa de forma visual, mas eu não falo. E isso gera descontentamento na outra pessoa, porque ela não entende isso. Ela simplesmente entende que ela não recebe aquilo que ela quer. Isso é de forma inconsciente. O sinestésico ainda mais, porque o sinestésico ele precisa tocar, ele precisa sentir. E um visual, em geral, ele repele um pouco o toque. Ele não tem tanta sinestesia, ele tem dificuldade, ou ele tem maior dificuldade para demonstrar sentimentos dessa forma. Isso também gera conflito, porque essa pessoa aqui está esperando sinestesia, contato, está esperando carinho, abraço, beijo, e o visual não. O visual ele acha que simplesmente mostrando, né, já satisfaz a necessidade, porque a necessidade dele satisfaz. E isso gera conflito. Quando eu ensino isso para os meus clientes e eles entendem sobre sistemas representacionais, eles podem agora começar a falar na linguagem do outro. Eles adaptam a linguagem deles para do outro. Se eu sou mais visual, eu vou demonstrar mais carinho de forma sinestésica para essa pessoa, porque ela é sinestésica. Se fosse o auditivo, a mesma coisa. Eu visual, vou falar mais para demonstrar mais. Então, eu vou ajustar a minha comunicação. Quando eu estou falando em casal, eu vou sugerir que a outra pessoa também busque um certo esforço para se alinhar.
Então, quando um desce um pouquinho, o outro sobe um pouquinho, a gente consegue ter uma ligação mais forte. A gente cria mais rapport, mais conexão. Isso resolve também muitos dos conflitos que as pessoas têm dentro de um relacionamento. Tá? Então, é uma outra ferramenta bastante importante e que eu gosto bastante de usar. Eu não vi se entrou mais gente, se saiu, se não saiu. Pessoas, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Porque eu fico falando aqui, daqui a pouco. Eu não sei nem se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Beleza? Eu tô anotando. Boa, boa, Estou boa. É bom, adorando essa terapia aí para casais, é muito interessante. é bom anotar. Eu ia fazer uma apresentação, mas eu não consegui. Eu não tive tempo hábil para fazer. Eu ia fazer uma apresentaçãozinha para trazer para vocês aqui, ia ficar mais organizado, né? Aqui, quando eu falo sobre terapia, e isso vai se encaixar para qualquer tipo de terapia, mas na terapia de casais não vai ser diferente, a gente fala sobre uma ferramenta de PNL que é escutativa. Escutativa é extremamente importante para qualquer interação humana, tá? Isso já fica a dica, inclusive, para vocês, porque a escutativa ela serve para qualquer interação humana. O que acontece? Na maior parte do tempo, a gente ouve ou a gente escuta, mas a gente não ouve, né, a outra pessoa, a gente não entende a outra pessoa, porque a gente está mais preocupado com as nossas questões. Quando eu, dentro da terapia, eu faço uso dessa ferramenta, eu escuto ativamente a outra pessoa, as outras pessoas, eu entendo o que elas querem me dizer de uma forma muito mais fácil. E aí eu tenho mais recursos para desenvolver ferramentas para ajudar essas pessoas. Mas mais do que isso, na terapia de casais, eu vou ensinar a escuta ativa para as pessoas. Quando a gente fala em PNL, nas formações de PNL, a gente ensina que uma das formas mais poderosas de criar rapport é justamente escutando a outra pessoa, é dar ouvidos para a outra pessoa. A gente não está tão habituado a isso. Quando alguém nos escuta de verdade e busca nos entender, isso é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês já experienciaram isso. Quando alguém escuta vocês, né, e tenta entender, busca entender vocês, isso é algo incrível. É exatamente isso que eu ensino para o casal. Que os dois façam isso. Que eles usem isso, escuta ativa. Eles escutem o parceiro, eles tentem entender sem julgar. E aí eu vou ensinar eles e vou trabalhar em cima disso, para que, porque eu não posso simplesmente escutar, entender do meu ponto de vista e julgar a outra pessoa. Eu tenho que me trabalhar para não julgar, para tentar entender, para buscar entender a outra pessoa. Quando eu desenvolvo essa habilidade, para mim, como terapeuta, é incrível. Para o casal que está passando pelo processo, é fantástico, porque eles vão ter agora uma conexão, eles vão ter uma resolução de conflitos muito maior. Porque cada um vai buscar entender o outro, entender os motivos do outro para agir da forma que está agindo. E mais importante, respeitar. Né? Outra ferramenta extremamente importante que a gente usa. Essa aqui também eu uso em todos os meus atendimentos. Que é uma técnica da PNL que a gente chama de BFO. Que é boa formulação de objetivos. Essa é uma ferramenta essencial e é um ponto de partida. Porque isso para qualquer situação, para qualquer atendimento que eu for fazer. Qualquer atendimento, seja com uma pessoa, com duas, com 5, com 10, não importa. Qualquer pessoa. Eu vou fazer boa formulação de objetivos. Por quê? Porque eu preciso que a pessoa tenha muito claro o objetivo dela. E de forma muito específica. Tá? Existem várias formas da gente fazer boa formulação de objetivos. Existem várias técnicas diferentes. A gente tem a própria técnica básica, né, de boa formulação de objetivos,
a Meta Esperta, que é uma outra ferramenta da PNL. Acho que tem aquele modelo Smart também, que depois veio do coach. É basicamente isso, tá? É eu formular de forma muito clara, objetiva, um objetivo, criando um passo a passo. Esse é o grande ponto de virada aqui, que as pessoas não conseguem muitas vezes alcançar a resolução do problema. Seja qual for o problema, seja uma depressão, ansiedade, uma fobia, seja parar de fumar, seja emagrecer, seja parar de procrastinar, seja passar no vestibular, passar num concurso público, qualquer coisa que seja, eu preciso, o primeiro passo é saber para onde eu vou. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Isso tem que estar muito claro, tem que ser de forma específica. Então, esse é o primeiro ponto, talvez o mais importante dessa ferramenta. Mas bastante importante também é eu criar um passo a passo para esse objetivo. Então, de uma forma bem simples aqui, dentro da PNL eu vou, primeiro, definir esse objetivo de uma forma clara e específica. Se é o casal, eles vão definir qual é o objetivo, o que eles querem. Depois que eu fiz toda aquela negociação de partes e tudo mais, para eles chegarem num comum acordo. Aí eles definiram agora uma meta para o casal. A gente sabe para onde eles vão agora. E eles estão decididos a se empenhar naquele caminho. Aí o que eu faço? A gente vai definir, então, esse objetivo claro com eles. A gente vai identificar ali quais são os recursos que eles já têm para alcançar aquilo. E quando eu falo de recursos em PNL, eu falo de qualquer tipo de recurso, recursos externos e internos. Recursos meus, como calma, tranquilidade, paz, confiança, coragem, determinação, boa vontade, seja lá o que for, que eu considero como recursos. Recursos externos também, como dinheiro para fazer uma viagem, para fazer um passeio, para dar um presente, para fazer um agrado. Enfim, vai ser recursos externos de outras pessoas, de outros locais, de outros lugares, né? Então, quais recursos eu tenho, quais recursos eu preciso para alcançar isso? A gente delimita tudo isso, ou delineia tudo isso dentro desse ponto, né? Esse objetivo, ele tem que ser... no caso, quando é o casal, é um objetivo em comum. Os dois vão trabalhar para alcançar esse objetivo, e esse objetivo tem que depender deles. Não pode depender de fatores externos também. Então, a gente também tem que conciliar isso. Tem que ser algo que, independente de qualquer situação, eles vão conseguir manter o foco para alcançar o objetivo. Eu preciso criar um passo a passo, né? O que eles vão fazer especificamente, né? Em cada momento, em cada passo, a cada dia. Quanto mais detalhes eu tiver, mais fácil é de alcançar esse objetivo. Esse objetivo, obviamente, ele tem que ser ecológico, né? Ecológico, quando eu falo, que ele não vai me agredir, não vai agredir a outra pessoa e não vai agredir ninguém mais. Porque todas as nossas ações, a gente está inserido dentro de um ambiente. Dentro desse ambiente, tem outras pessoas, outros grupos. E qualquer comportamento que eu tenha impacta nos outros. Então, eu preciso que esse objetivo não vai impactar nos outros. Como especificamente? Basicamente assim, vamos supor que eu e minha esposa a gente esteja brigando muito porque a gente está com falta de dinheiro. A gente pensa, bom, a gente vai resolver a falta de dinheiro, a gente vai virar um casal de assaltantes. Será que isso é ecológico? Porque eu vou conseguir, talvez, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, mas será que isso é ecológico? Para mim, primeiro, vai agredir os meus valores? Provavelmente para mim, sim. Para uma pessoa que é desonesta, talvez não. Né? Que não tem muito problema em ficar preso, em morrer e tal. Provavelmente não agrida, mas para mim agrediria. Para a maioria das pessoas vai agredir. Mais do que isso, eu vou estar impactando na vida de outras pessoas. Eu posso matar alguém, eu posso fazer mal para outra pessoa, eu posso prejudicar a minha parceira e por aí vai. Eu posso me privar de liberdade. Não tem nada de ecológico nesse exemplo. Por isso eu dei um exemplo bem esdrúxulo, né? O nosso objetivo ele tem que ser ecológico nesse sentido, não pode agredir, ele tem que ser benéfico para nós, benéfico para as outras pessoas também. Para a gente resolver o nosso conflito, a gente vai embora do Rio Grande do Sul, a gente vai morar em São Paulo. Mas aí a gente tem filhos e os nossos filhos têm amigos e tem, né, aqui. E eles não querem sair daqui.
provavelmente eles vão sofrer. Se os meus filhos sofrerem, provavelmente eu vou sofrer e tem chance de eu desistir daquele projeto porque eu estou agredindo alguém. Então tem que ser de comum acordo. Não pode, tem que ser ecológico nesse sentido, né? Tem que ser um objetivo, obviamente, que seja viável, né? Que seja realizável. E é basicamente isso, de uma forma bem simples, é basicamente isso, né? Precisa ter um prazo determinado também. Tudo isso eu faço com o cliente. A gente determina prazos para eles cumprirem. O objetivo e as tarefas que a gente dá. Aqui é uma dica, tá? Para quem não faz isso na terapia, é extremamente importante passar tarefas para o cliente. Quando eu passo tarefas para o cliente, ele se sente parte do processo terapêutico. Ele fica incluído dentro do processo e ele tem mais chance de engajar. Se ele acha que é simplesmente chegar toda semana, sentar ali na poltrona ou deitar no divã e ficar ouvindo eu falar por 50 minutos, depois ir embora, a chance de resolver o problema é bem menor. Quando ele engaja no processo, ele entende que a maior parte do esforço é dele mesmo, né? E que ele vai precisar fazer um esforço consciente para alcançar esse objetivo, aí sim ele vai alcançar. Então, eu preciso passar tarefas para as pessoas. Com isso, eu torno mais efetiva a minha terapia. Bom, pessoas, ó, são 21h08 no meu relógio aqui. Daqui a pouquinho eu vou encerrar. E aí, depois, no próximo encontro, a gente pode ou continuar falando desse tema ou a gente fala de outro tema também. A gente define depois isso, tá? O que eu ia falar para vocês? Antes da gente encerrar aqui, primeiro, alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei? Curiosidades? Ameaças? Agressões? Não? Tá. Beleza. Depois vai ficar gravado, né, para a gente assistir depois. No curso, no final de semana, eu prometi para quem estava no curso que eu ia liberar o curso de PNL para terapeutas de forma gratuita para vocês, né? Beleza. Aí eu decidi liberar para quem está hoje aqui no nosso encontro, eu vou liberar de forma gratuita para vocês assistirem todas as aulas. Já tem lá na plataforma, hoje, tem acho que umas 18 aulas. Amanhã vai subir mais umas 15, talvez mais, depende do tempo. Esse curso, ele é um curso bem bacana. Ele é um curso de PNL para terapeutas, tá? Ele vai servir tanto para quem já é terapeuta quanto para quem pretende ser terapeuta. Ele é um curso que vai agregar muito para quem já tem curso de hipnose, porque as ferramentas são extremamente práticas e objetivas ali. A gente não vai se aprofundar muito nos conhecimentos, mas vai trazer de uma forma muito simples, muito objetiva. Tá? Vocês vão ter acesso ali a técnicas para um monte de coisa, para fobia, para traumas, para procrastinação. Vocês vão... Nossa, tem um monte de técnica ali. Vai ter uma base, obviamente, da PNL, vai ter uma base de metamodelo, vai ter uma base de modelo Milton, né, de hipnose ericksoniana. Lilian, tu quer falar? Pode falar. Queria tirar uma dúvida primeiro. Esse curso de PNL para terapeutas, ele vai ser só para quem está aqui hoje, né? Como é que os alunos vão ter acesso? A gente te chama no privado, chama no WhatsApp do Instituto para pegar o acesso? Perfeito, perfeito. Eu já ia falar sobre isso logo adiante, mas foi boa a tua apresentação. Como é que vai funcionar? Deixa eu terminar só de falar basicamente como que funciona o curso, depois eu vou explicar como que vai funcionar para vocês terem acesso ao curso também, tá? Porque, na verdade, esse curso é um curso pago. Então, eu não vou poder mandar o link aqui do site para vocês entrarem lá e se cadastrar. Tá? Eu vou ter que cadastrar cada um de vocês. Então, vai funcionar basicamente assim, tá? Eu vou liberar esse curso para vocês. Ele vai ficar... Eu ia liberar por 30 dias. Aí o pessoal lá no curso pediu para liberar um pouquinho mais. Eu vou liberar por 60 dias para vocês. Tá? 60 dias para vocês assistirem todas as aulas. Não vai ter custo nenhum. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem durante esse período. Vai estar tudo lá na plataforma, tudo bonitinho, tudo organizado. É uma experiência bem bacana.
O curso é bem objetivo. Para quem já tem conhecimento de PNL, para quem já fez formação practitioner, como o Emerson, o Marcos, acho que o Giovanni já fez também, a Lilian, é muito legal, porque vocês vão ter uma nova visão, uma visão mais prática, assim, de técnicas mais simples de aplicar. Porque quando a gente aprende PNL, muitas vezes a gente fica perdido de que forma eu vou aplicar isso? De que forma eu aplico submodalidades com a pessoa ali? Né? No meu cliente. Como eu faço com submodalidades? Eu não falei isso, né, no nosso encontro hoje. Submodalidade é uma ferramenta essencial também da PNL. Vocês vão aprender um pouco sobre submodalidades nesse curso, que vai contribuir muito, tá? É essencial para qualquer prática que nós venhamos a fazer, seja na terapia ou em qualquer outra situação da vida, eu entender de submodalidades, eu entender os detalhes que compõem as experiências das pessoas, eu consigo criar experiências muito mais emocionais nas pessoas. De forma visual, auditiva e sinestésica. Isso gera uma resposta muito mais forte. Isso é bom para mim se eu estou tentando vender um produto, se eu estou tentando convencer uma pessoa de uma coisa, se eu estou tentando vender uma ideia, se eu estou tentando fazer terapia com a pessoa, mudança de comportamento, e por aí vai. Mas ali, nesse curso, vocês vão aprender técnica de ressignificação, reenquadramento, terapia da linha do tempo, de forma, obviamente, básica, né? Porque tudo isso dão informações exclusivas se a gente for fazer. São técnicas bem específicas para vocês utilizarem. Terapia da linha do tempo, posições perceptivas. Tem algumas técnicas que boa parte das pessoas não conhecem, né? Que são técnicas bem pouco difundidas também. Tem algumas técnicas bem avançadas ali, que é bem legal, tá? Tudo de forma gratuita. Como eu comentei lá na turma no final de semana, tem um e-book também com todos os scripts passo a passo das técnicas. E tem o certificado também. Para ter acesso ao e-book e ao certificado, aí tem um custo de R$ 29,90. Mas, obviamente, que vocês só vão fazer isso se vocês quiserem, né? O curso inteiro está lá prontinho para vocês assistirem sem custo nenhum. Esses roteiros passo a passo servem para quê? Porque quando eu for aplicar a técnica, eu tenho aqui um roteiro passo a passo de como aplicar a técnica, o que é muito legal. E o certificado também para quem gosta de certificado, né? O certificado é uma coisa que não tem uma obrigatoriedade, né, da gente ter os certificados, mas eu acho legal a gente ter o certificado. Primeiro é algo que a gente guarda e depois é algo que passa credibilidade. Quando eu chego no consultório do terapeuta e tem um monte de certificado na parede, passa credibilidade. Isso é legal, tá? Aí, para quem quiser ter acesso, vai ter um custinho ali de R$ 29,90. Só que aí vai ter acesso às aulas do curso por R$ 29,90. Vai ter acesso a mais algumas aulas do curso presencial de PNL para terapeutas, que nós gravamos e separamos em vídeos com técnicas, com outras técnicas, ou as mesmas técnicas aplicadas de forma diferente também, que é muito legal. Vai receber um outro e-book que é muito mais legal ainda, que é um e-book com 50 técnicas de hipnose e PNL para terapia. São 50 roteiros prontos. Quando a gente fala de roteiro, a ideia é que vocês se baseiem nos roteiros, né? Que vocês não peguem os roteiros, não leiam eles, vocês adaptem para o caso do cliente. Mas para quem está começando, aqueles roteiros vão funcionar muito bem também, para quem ainda não tem confiança. No curso lá, no final de semana, a gente estava falando sobre padrões de linguagem, sobre esses jogos de palavras e tal, que o Marcelo faz com maestria. Isso não é para todo mundo. Para quem está começando, então, é bem desafiador. Então, esses roteiros nos ajudam a fazer um processo de uma forma... Porque aí eu tenho ali os roteiros com padrões de linguagem. Ali, naqueles roteiros, ali vai ter coisas que no curso do Marcelo não tinha, que são gatilhos mentais, né? Comandos embutidos,
Quando eu coloco dentro da minha terapia, eu coloco comandos embutidos para a pessoa, quando a gente fala que as pessoas não fazem nada que elas não queiram em hipnose, é mentira. Vocês sabem que é mentira, né? As pessoas fazem aquilo que a gente quer, sem elas perceberem. Nós caímos nessa, nós somos manipulados o tempo todo. Nós somos conduzidos para coisas que nós não queremos. Se nós pararmos para pensar, nenhuma das nossas decisões somos nós que tomamos, nós somos influenciados pelo meio o tempo todo. O marketing faz isso muito com a gente, a política faz muito isso com a gente. De que forma? Linguagem hipnótica, padrões de linguagem, comandos embutidos, gatilhos mentais, tudo isso de uma forma muito subliminar. Nesses roteiros vai ter ali muitas dessas coisas para a gente aplicar na terapia, obviamente, né? Não é para a gente manipular as pessoas para coisas ruins. Mas, obviamente, que dá para fazer isso também, claro, dá para manipular as pessoas para qualquer coisa. Inclusive, a gente tem dentro da formação de PNL, a gente tem uma área que é só sobre comunicação hipnótica, que a gente trabalha tudo isso. E tem mais bônus lá, tem mais conteúdos. E daí para vocês também, para quem decidir pagar a taxa para receber o certificado e os e-books, aí vai ter acesso a 1 ano na plataforma lá, vai ficar por 1 ano todo o conteúdo, tá? Vai ficar durante 1 ano. Depois, para quem quiser um plus a mais, a gente tem outros pluses, na verdade. A gente tem a formação completa, que daí é uma formação mega completa por R$ 79,90. A gente tem a formação Practitioner em PNL, que aí pega todos os cursos que englobam. Na formação Practitioner é um combo de cursos, mas aí já é uma formação bem mais completa também. E aí só a formação Practitioner online, ela tem mais de 200 aulas. A certificação da formação online sai com 135 horas. É bastante conteúdo. Provavelmente a formação de PNL online que eu conheço é a mais completa. Não conheço nenhuma que seja tão completa que nem essa nossa. Tem conteúdo do Marcelo sobre hipnose e tudo mais dentro dessa formação do Practitioner, né? Mas, enfim, para liberar de forma gratuita para vocês o curso, como que vai funcionar? Eu vou pedir que vocês vão lá no grupo e coloquem um e-mail, o melhor e-mail que vocês tiverem. Só isso, tá? Vocês não vão precisar fazer cadastro, botar CPF, número de telefone, nada. Só bota o e-mail, por quê? Porque aí eu adiciono vocês dentro da plataforma direto. Tá? Aí você não precisa pagar nada, obviamente. Não vai ter esse custo para vocês. Aí vocês já vão ter acesso a todas as aulas ali. Eu vou colocar mais aulas ao longo dos dias lá também. Então, durante esses 60 dias vai entrar... o curso hoje ele tem mais de 30 aulas. Ele provavelmente vai passar de 60 aulas. No formato gratuito, tá? No grupo de estudos, Rose, isso, no grupo que tu tá. A gente tem alguns grupos de estudos, né? No grupo de estudos do Instituto, tá? Não no grupo da turma que vocês fazem parte. No grupo de estudos. Só para a gente organizar. Todo mundo tá no grupo de estudos do Instituto, né? Aí é só colocar lá o e-mail. Coloca o melhor e-mail, tá? Porque às vezes a gente tenta cadastrar e dá errado. Aí não rola. Esse mesmo e-mail, eu já posso liberar para vocês o acesso ao curso de hipnose que vocês participaram no final de semana também, tá? Que vocês ainda não tiveram acesso. Aí eu já libero para vocês também. O que mais? Então, vocês vão ter acesso a tudo isso aí, não vão pagar nenhum centavo para isso. Tem mais os e-books lá que eu vou liberar para vocês dentro da plataforma. E quem quiser o certificado, quiser os e-books com os conteúdos, com os scripts, aí vai ter um custinho simbólico de R$ 29,90 e vai ter acesso por 1 ano. Pergunta. Sim. Que eu não estou sabendo como levanta a mãozinha aqui. Tá. Esse certificado é só pagar? Como que paga? Né? Teria um link do pagamento ou paga dentro do link? Como que seria efetuado o pagamento? E outra pergunta, para receber o certificado, tem que completar as horas de curso ou já recebe o certificado pagando o curso? Não,
tem que terminar, tem que assistir pelo menos 90% das aulas antes de poder liberar o certificado, tá? Lá dentro da plataforma já fica estabelecido assim. Tem que assistir todas as aulas. Por enquanto, não tem prova, né? Não tem teste, mas depois vai ter teste também. Antes de liberar o certificado, a pessoa vai ter que fazer um teste. Por enquanto, ainda não tem. Então, não vai ser só simplesmente, eu paguei e já recebo o certificado. Não, eu tenho que assistir todas as aulas. Não importa se eu paguei ou não. Se eu não assistir, eu não vou receber o certificado. Eu tenho que assistir todas as aulas. Aí eu paguei a taxinha de R$29,90, eu já recebo, já libera lá para eu imprimir o meu certificado e ter acesso ao restante do conteúdo da plataforma. Como que eu faço? Se eu quero pagar, como que eu faço? Aí, depois, eu vou liberar, provavelmente no final das aulas lá, eu vou liberar, lá dentro da plataforma, vai ter um link para quem quiser fazer o pagamento e receber o certificado, tá? Provavelmente na última aula vai ter esse link, tá? Mas a gente vai disponibilizar, depois a gente vai mandar o link também lá no grupo, o link do site. Aí sim, aí no site a gente vai fazer uma paginazinha lá para vocês acessarem, fazer o cadastro, porque aí sim vai precisar fazer o cadastro, o pagamentinho ali e já libera todo o conteúdo, tá? Nessa plataforma está funcionando assim por enquanto, porque a gente não consegue liberar nenhum conteúdo grátis lá. Na Eduz a gente consegue, só que na Eduz a experiência é mais ruinzinha. A gente está fazendo uma outra plataforma agora que fica mais interessante, a qualidade fica melhor. E aí, só que a gente não consegue liberar nada grátis lá. A gente tem que fazer esse movimento de fazer tudo manual, pelo menos por enquanto. Tá? Silvane, grupo de estudos SHP1, isso. Esse diz que somente admins podem... então deve estar bloqueado para mandar mensagens. Alguém deve ter bloqueado. A gente vai liberar lá para vocês mandarem mensagem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu já vou liberar nos dois grupos. Configurações do grupo. Enviar mensagens. No grupo 2, já dá para mandar mensagem. No grupo 1, eu vou liberar agora. Enviar mensagens. Participantes. Ok, agora já pode mandar mensagem lá no grupo. A gente tem dois grupos no WhatsApp. Tem um grupo que é o grupo mais antigo, já está lotado, e a gente abriu um outro agora que tem... A maioria de vocês está nesse grupo novo, né? Os dois grupos podem mandar mensagem. Se não conseguir mandar mensagem no grupo do Instituto, manda no grupo da turma que tu faz parte. Né? A Silvane faz parte de vários grupos, então manda em um deles. A Maribel faz parte de um monte de grupos também. Fátima, que já fizeram vários cursos com a gente. Marino, por favor, fique à vontade. Ei, Vitor, tu falaste que você vai abrir a possibilidade de optar por receber o certificado lá na última aula, né? Mas Isso. Aí você falou que para quem optar pelo certificado, você vai deixar aberto o curso por 1 ano. Isso. Provavelmente eu não vou ter, aí já se passou os 2 meses aí e eu não cheguei na última aula. Como é que vai funcionar? Boa, boa. Na verdade, vocês vão ter acesso, tá? Quando eu falo que eu vou colocar lá no final, vai ser simplesmente porque lá dentro da plataforma, eu não vou conseguir abrir aqui para mostrar para vocês agora, mas lá dentro da plataforma, até deixa eu ver aqui se eu consigo. Lá dentro da plataforma, vocês vão olhar lá, vocês vão ter toda a listagem de aulas. Você não precisa assistir as aulas em sequência. Pode assistir a aula que quiser, né? Então, pode ir direto, por exemplo, lá na última, para ter acesso ao link. Provavelmente eu vou botar na primeira aula também. É que não tem esse link lá hoje, mas provavelmente eu vou botar esse link lá na primeira aula também. E aí lá vocês também vão ter acesso. E depois eu mando individual para cada um também as informações de como que faz para fazer esse pagamento, o cadastro e o acesso também. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês também. Tudo certinho para quem... Perfeito, e aí quem obrigado. quiser ter acesso, vai ter acesso, tá? Se eu conseguisse... Eu não sei se eu consigo
Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, aí eu mostro para vocês mais ou menos como que funciona lá. Deixa eu ver se vai carregar. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela. Essa aqui, ó. Ó, é basicamente isso aqui, tá? Então vai ser assim, ó. A plataforma é assim, a área de membros é assim, né? Pelo menos desse curso, obviamente que se vocês tiverem acesso a outros cursos, vai aparecer todos os cursos primeiro, né? Quando vocês entram no curso, ele vai estar assim. Então aqui, por exemplo, ó, primeira parte, comece por aqui, introdução ao PNL. Aqui tem 5 aulas. Aqui, a gente já tem a segunda parte, ó, a estrutura da mudança. São 4 aulas. Aqui a gente tem um outro módulo, rapport e ancoragem. São 4 aulas também. Aqui tem sistemas representacionais. E assim por diante, todos os módulos. Quando eu clico aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou entrar aqui no primeiro, ele vai abrir assim, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Imagino que vocês consigam, né? Aqui do ladinho, aqui, Sim, dá para ver as na aulas. direita, tem todas as aulas. Ó, aqui está começando até a primeira aula. Então, aí você vai entrar ali e vai ter acesso. Então, aqui tem a primeira aula, eu assisti, eu posso clicar nesse botãozinho aqui e passar para a segunda, ou escolher qual aula eu quero dessas aqui. E aqui também eu tenho os módulos embaixo aqui, módulo 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho acesso a cada módulo, em cada módulo a todas as aulas, aí eu só vou assistir a aula e depois eu vou marcar aqui desse ladinho aqui, ó, do lado tem um quadrinho cinzinho ali, eu vou marcar essa aula aqui para o sistema identificar que eu já assisti essa aula. Eu marquei ali, aí eu vou marcando, ele vai aparecendo uma barrinha, né, na plataforma ali de quanto por cento eu já fiz do curso. Quando eu chegar uma determinada porcentagem, provavelmente 90% mais ou menos, para quem fez o pagamento, ou para quem fizer o pagamento, vai liberar já o acesso para o certificado. Tá? Aí, obviamente, mas eu vou demorar... Deixa eu encerrar aqui de novo agora. Como é que eu faço aqui? Interromper compartilhamento. Aqui. Para quem, no caso do Marino ali, por exemplo, que disse assim, olha, eu não sei quanto tempo, daqui a pouco eu vou levar muito tempo para assistir todas as aulas. Se eu quiser, eu posso marcar todas as aulas como vistas e já emitir meu certificado. Posso. A gente faz assim, obrigando a pessoa a assistir às aulas, pelo menos de certa forma, para que realmente ela assista às aulas antes de baixar o certificado, porque senão tem gente que cata certificado, né? Não está nem aí para o conteúdo, para o conhecimento. Ela quer o certificado para imprimir, botar na parede lá para dizer que tem um certificado. Para nós, isso não é muito legal, porque a pessoa tem um certificado com o nosso selo, com a marca do Instituto. Se ela não dominar aquele conhecimento ali, pô, onde que fez o curso? Fiz lá na Sociedade Internacional de Hipnose PNL. Pô, que merda de curso que tu fez, hein? Porque não aprendeu porcaria nenhuma. Entende? Então, a gente força um pouquinho as pessoas a assistirem às aulas para poder baixar o certificado e ter acesso a esses conteúdos. Beleza? Mais alguma dúvida? Damares, tu quer falar? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Victor, esse valor da taxinha para ter a mais os bônus e o certificado, a gente paga agora ou pode ser no final do curso? Eu não peguei no início. Não, pode ser no final do curso, pode ser quando quiser. Na verdade, lá dentro da plataforma, provavelmente na primeira aula ou na última, ou na primeira e na última, vai ter um linkzinho em algum lugar ali na tela para a pessoa acessar e fazer esse pagamento, tá? Lembrando sempre que vai ser opcional. Não precisa fazer agora, tá? Depois, provavelmente amanhã ou depois, não sei, eu vou mandar, eu ou as meninas, a gente vai mandar mais informações para vocês um pouco mais detalhadas ali sobre o curso e tal, sobre essa taxinha e tudo mais. Né? E um linkzinho para acessar para aqueles que quiserem acessar, obviamente, tá? Tá. Outra dúvida, não tem nada em PDF para impressão? Não, só para quem fizer, só para quem fizer o pagamento, a gente vai liberar os PDFs
com todos os scripts. Ok. Lembrando, esses scripts são passo a passo, é tudo passo a passo das técnicas, tá? Tá bom, ótimo, obrigada. Legal. Alguém mais tinha levantado a mão aí. Se quiser falar, por favor, abra o áudio e fale. Fale agora, ou cale-se para sempre. Não? Tá, eu tive a impressão que alguém tinha levantado. Ah, tá, o Fernando. Eu perguntei para a Lilian, ela já me respondeu aqui no particular. Obrigadão, Vitor. Obrigado, Lilian. Tá certo. Tá bom, Fernando. Tranquilo. Beleza? Antes da gente encerrar agora, eu já vi que teve gente que já mandou lá o e-mail. Beleza. Ainda hoje, provavelmente, a gente já libera... Hoje não, tá? Amanhã a gente já vai liberar o acesso para vocês, aí vocês já começam a assistir. Que aí dá tempo da gente colocar mais aulas lá também. Tem 18 aulas. Lembrando, as aulas são todas curtas, não são aquelas aulas cansativas que às vezes a gente tem, algumas que ficam bem longas. Essas são 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, 2 minutos. Acho que a aula mais longa, pelo menos dessa primeira parte, é uns 9 minutos, eu acho. Talvez. Que eu acho que é sobre sistemas representacionais ou algo assim. As outras todas são bem curtinhas, é bem levinho de assistir, assim, é bem tranquilo. Não tem muita enrolação, tá? Nos e-books é o passo a passo scriptado das técnicas. No e-book que tem com 50 técnicas de linguagem hipnótica para terapia, ali a gente vai ter as técnicas, a gente vai ter alguns exemplos. Na maioria dos casos, se não todos, a gente vai ter alguns exemplos dessa interação com o cliente, sabe? Então, eu crio ali um roteirinho como se estivesse fazendo com o cliente, como se fosse uma aula aqui, explicando o passo a passo, né? Para que isso? Para que a pessoa entenda. E quando eu falo em fazer perguntas, por exemplo, às vezes a gente não sabe, mas quais perguntas eu faço? Quando eu dou esses exemplos, a pessoa diz, olha aqui, esse é um exemplo legal. E aí começa a me dar mais insights. Isso é uma coisa que eu também nunca tinha visto, e aí eu decidi fazer porque me parece que facilita muito o entendimento. Porque eu já muitas vezes eu tive dificuldade, assim, de ler um conteúdo de alguma coisa, aprender o passo a passo da técnica e depois pensar, beleza, mas como que eu faço esse passo aqui? Qual pergunta eu faço? De que forma eu faço isso? Se eu tivesse um exemplo aqui, eu conseguia entender, e não tem. E aí, nesse caso, eu estou dando exemplos ali que fica mais fácil de entender nos roteiros scriptados, tá? No PDF. Aí fica perfeito, né, Vitor? Maravilha mesmo. Com exemplo, aí a gente fixa o conteúdo melhor. Isso, essa é a ideia. Você faz associações. Essa é a ideia, exatamente essa é a ideia. Sônia, tu ia falar? Bom, Vitor, não, é que eu quero pegar os R$29,90, eu quero Tá. esse também. Perfeito. Tá, eu já botei meu e-mail lá. Perfeito. Depois a gente vai liberar para vocês lá. Provavelmente amanhã a gente já libera e já passa todas as informações, tá? Lembrando que o conteúdo do curso ele vai estar disponível de forma gratuita. Quem quiser só o conteúdo do curso, beleza, porque é todo o curso ali, tá? Esse curso, o menor valor que nós vendemos normalmente era 198, tá? Esse ano que a gente começou a fazer algumas coisas assim, com um valor mais simbólico, assim, tal, para dar mais acesso mesmo. Tá? Porque, na verdade, só esse cursinho que é mais básico ali, dos cursos que eu já comprei de PNL online, PNL para terapeutas, sempre foram extremamente raros, mesmo daqueles caras que se dizem grandes nomes aí do mercado. Todos os cursos que eu comprei, pelo menos, sempre foram extremamente rasos, assim. Esse curso é um curso... E normalmente é 500, 600 reais, R$1.000, né? Esse curso é um curso bem completo. Se pegar todo o combo, então, ele fica extremamente completo. Pessoas, vamos encerrar agora. Antes disso, só mais alguns avisos, tá? Os nossos encontros agora são de 15 em 15. Então, o próximo encontro vai ser daqui 15 dias. Aí, qual é o objetivo dos próximos encontros? É a gente fazer mais num formato de
uma mentoria baseada nesse curso que eu estou disponibilizando para vocês gratuito. Tá? Como que vai ser isso? A gente vai se reunir aqui para tirar dúvidas, para trocar experiências, para daqui a pouco até praticar as técnicas, para trazer exemplos de casos, né? Daqui a pouco a pessoa diz, olha, eu vi aquela técnica assim, assim lá no curso. Beleza, mas ficou muito superficial para mim. Eu queria saber como que eu aplico isso na prática, em que casos eu posso aplicar, como... E aí, nesses encontros, a gente vai fazer justamente isso. Vai ser uma espécie de aulão mesmo para a gente trocar essas experiências aí dentro da... alinhados com o curso. Então, vai ser um plus a mais ainda, para quem quiser, obviamente, esses encontros. Então, na próxima quinta-feira não tem, que é dia 6, né? Não. Não, porque dia 13 eu não posso. Então, a gente vai ter que fazer. Na próxima quinta, então, vai ter encontro. Na próxima quinta, nós temos encontro aqui. Por quê? Porque na outra semana nós temos curso lá em São Paulo, já na quinta. E aí não... Então, é dia 6. Dia 6 vai ter, então. Dia 6 vai ter. Dia 6, então, na próxima quinta, o nosso próximo encontro. Aí a gente já faz uma primeira... alinha bem as expectativas dentro desse curso. Tá? Então, se vocês já conseguirem assistir alguma aula e tal, do cursinho lá, legal, porque aí vocês já trazem esse conteúdo para a gente conversar melhor aqui. E aí, dentro desses próximos encontros, eu não sei quantos vão ser, 2, 3, 5, não sei. Vão ser alguns encontros, sempre alinhados em cima dos conteúdos do curso lá. Por quê? Porque aí a gente aprofunda muito mais aqueles conhecimentos, eu entrego muito mais conteúdo relacionado àqueles conhecimentos, tá? A gente traz novas percepções, novas técnicas a gente pode trazer de vocês mesmo trazerem conhecimentos que vocês tenham também para compartilhar, também é legal, tá? E a gente trabalhar em cima de casos reais, casos hipotéticos, enfim, de relatos de casos, né? Casos que a gente já atendeu, casos que a gente tentou atender e não soube como atender, casos de pessoas que a gente ainda não atendeu, que podem vir a ser atendimentos futuros, né? Por exemplo, hoje a gente falou sobre terapia de casais. Muita gente não faz terapia de casal, mas daqui a pouco, em algum momento, tu pode fazer uma terapia, né? É um mercado que tem bastante procura. Exato, muita procura. Na verdade, para falar em mercado, na formação completa de PNL para terapeutas, que vai entrar também, óbvio, quando eu falo em formação completa de PNL para terapeutas, ela é uma formação extremamente completa. Depois a gente tem o Practitioner, que é mais completo ainda. O Practitioner engloba também a formação de PNL para terapeutas. Na formação de PNL para terapeutas, nós vamos ter, não nessa, obviamente, gratuito, porque essa eu não consigo, mas no pacote completo, tem um outro pacote que é um pouco mais completo, mas também é uma taxinha de, sei lá, R$80, R$79. Tem módulo com posicionamento de mercado, né? Como eu me posiciono no mercado como terapeuta, como eu faço para atrair mais clientes, quais formas eu tenho para potencializar os meus resultados dentro da terapia. E quando eu falo em terapia, em potencializar resultados, o financeiro, né? Como eu faço para monetizar mais o meu trabalho, e também como eu faço para impactar mais pessoas, né? Porque a gente não deixa de estar transformando vidas quando a gente está fazendo terapia. Esse é o ponto mais importante, pelo menos para nós. Então, quanto mais pessoas eu impacto, melhor. Mais pessoas eu ajudo. E, consequentemente, mais eu vou receber por isso também, né? Em todos os sentidos. A gente tem um módulo, então, falando sobre isso, várias estratégias diferentes que nós já testamos, estratégias que outros grandes nomes estão fazendo, estratégias que aqui no Brasil não são tão difundidas, mas fora é difundido. A gente tem sobre criação de conteúdo, conteúdos, né, para rede social, para blog, para tudo mais. A gente tem um módulo sobre marketing mesmo, né, como eu divulgo o meu trabalho, marketing digital, marketing no Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube e por aí vai, para realmente fazer
fazer com que a pessoa tenha tudo o que ela precisa para ter resultado. Beleza? Vitor, Pessoa, oi, Vitor, alguém? Pode falar. só antes de encerrar, eu vou fazer nós estávamos conversando, eu conversando com alguns colegas do final de semana ali, e acabaram algumas pessoas ficando com dúvida, e inclusive eu, com relação ao calendário dos próximos cursos. Tu consegue disponibilizar isso para nós aí no grupo, para a gente poder se programar também? Perfeito, perfeito. Muito bom, Giovanni. Eu não ia falar sobre isso, mas foi muito bom tu tocar no assunto. Eu vou falar rapidamente aqui antes da gente encerrar e depois a gente vai colocar lá no grupo. Tinha ficado meio confusa a nossa agenda, né? Principalmente para quem estava na turma do final de semana. Então, é assim, ó. Agora, nos dias 20, em Porto Alegre, tá? 21, 22 e 23 de abril, tem uma formação de regressão com o Marcelo. Essa é uma formação muito bacana, extremamente completa, uma formação totalmente diferente do que a gente vê no mercado. Tu já fez regressão, Giovanni? Já, né? Já fiz, já reciclei, acho que já fiz de novo. Essa formação é uma formação bem bacana e vai ser a única turma esse ano. Sônia, tu quer falar? Pode falar. Eu fiz a TLT, que é a terapia da linha do tempo, fiz o practitioner e o master. Tem alguma coisa a ver? Tem, né? Não, na verdade tem, porque não deixa de ser regressão, mas na verdade essa formação de regressão é hipnose e regressão, não é terapia da linha do tempo. Eu gosto muito da terapia da linha do tempo e eu acho que ela funciona para a maior parte dos casos. A formação de regressão, ela vai ser uma formação muito mais profunda e ela vai ser para resolver aquelas situações onde a pessoa está presa num problema e ela não vê solução e ela tem que acontece muitas vezes, a pessoa tem certeza que o problema dela aconteceu, desencadeou por algo que aconteceu lá no passado e que ela precisa voltar, por exemplo, para resolver. Nesse caso vai funcionar muito bem. Quando a pessoa tem problemas com vidas passadas, por exemplo, nessa formação entra a terapia de vidas passadas. Uhum. Também um protocolo muito completo dentro de todo o trabalho que o Marcelo já faz no dia a dia da terapia dele. Então, é um protocolo exclusivo, não tem ninguém que ensine esse protocolo. E ali a gente vai trabalhar com várias situações. Quando eu falo de terapia de vidas passadas, tem gente que não acredita. E tá tudo certo. Mas é que não depende de eu acreditar. Não, eu acredito. Não, mas essa que eu fiz ia até outras não, a terapia da linha do tempo vai também. Sim, vai na causa raiz, como a gente chamava, né? Terapia da linha do tempo vai também. Mas esse é um protocolo mais complexo. Completo. Não, legal. E é muito Tenho forte. vontade de fazer essa também. Esse é muito legal. Tem casos bem interessantes ali. Tem questões um pouco mais espirituais também, porque, na verdade, quando eu falo de vidas passadas, tem a ver com questão espiritual, né? Porque, eu gosto dessa parte, bastante. E depende muito mais do cliente, né? Acreditar do que eu mesmo. Quando eu falo sobre questões mais espirituais, sobre outras questões que estão além da nossa compreensão, também independe de eu acreditar ou não. Depende mais do meu cliente acreditar. Eu não sei se é verdade ou não. Não sei se é verdade que ele tem ali um obsessor junto com ele ali. Nem eu, particularmente, não tenho nenhuma opinião formada sobre isso. Mas muitos clientes acreditam e vivem a partir disso. E eu vou dizer que não é verdade? Não, eu trabalho isso. Mas como que eu trabalho? Então, nesse curso a gente aprende. Esse curso é muito legal porque ele resolve um problema que a gente vê em boa parte das formações de hipnose que tem por aí, quando o professor vai fazer regressão. Quando eu já vi em vários cursos que eu participei, assim, do professor saber a teoria e saber o protocolo, faz isso, 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 leva a pessoa para a regressão. A pessoa vai para a regressão e entra numa abreação. Por exemplo, ela incorpora um espírito, sei lá o que, acessa um obsessor, um negócio ali.
Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ela está vivendo aquilo ali naquele momento. E se o terapeuta não sabe conduzir esse processo, ele pode desencadear um baita de um problema, um baita de um trauma no cliente. E eu já vi isso acontecer em muitos cursos presenciais de hipnose, porque o professor não sabia como lidar com isso. Aí ele não acreditava nisso, mas, como eu disse, independe de eu acreditar, eu preciso resolver. Eu preciso trabalhar com aquilo que o cliente acredita. Né? É isso aí. E já vi vários casos assim do professor não conseguir resolver, mandar o aluno sair, os staffs levarem o aluno para fora e deixar a pessoa ir embora para a vida com aquele emaranhado de emoção que ela trouxe à tona, porque ele não conseguiu resolver e ele precisa continuar o curso. Eu já vi. Nesse curso a gente aprende a resolver essas situações também. Então, legal. Valeu, obrigada. Totalmente diferente. E vai ser uma turma bem exclusiva, né? Porque vai ser uma turma bem pequena, né? Uma turma que a gente não tinha divulgado. Então, regressão. Aí depois, para nós aqui, a gente vai ter hipnose não verbal no primeiro final de semana de maio. 5, 6 e 7. Hipnose não verbal nível 1. Para quem ainda não fez, oportunidade. Para quem já fez, reciclar, legal. Principalmente para quem vai fazer o nível 2 e 3. Aí depois, a gente vai ter o nível 3 de hipnose não verbal. 2 e 3, na verdade, vão ser juntos, os dois níveis. Nível 2 e nível 3. Como que vai ser? Vai ser nos dias 24 a 28 de maio. Vão ser 5 dias. Aí, esses 5 dias vai ser em imersão. A gente vai ficar 5 dias direto lá. De dia 24 de maio até o dia 28. Direto dentro de uma pousada. Só curso, o dia todo até a noite. Lala, seja bem-vinda, Lala. Boa noite, meus queridos. Até que enfim consegui voltar. Enfim. Tá toda diferente, a Lala. Tá, parece que tá mais bronzeada, a Lala. Tu acha? Tomei muito Nescau. É muito sol, é o sol do Nordeste, né? Isso, é muito bom. É isso aí. Sol de mundo tá aqui. A gente já está encerrando, na verdade, aqui. A gente já está encerrando o nosso encontro de hoje. Vamos encerrar em seguida. Só estava falando sobre as datas aqui. No primeiro momento, são esses cursos, tá? A gente vai ter o Practitioner em PNL também, que seria agora em abril, só que aí deu conflito com as datas do regressão. E aí teve várias pessoas que pediram para a gente jogar um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai fazer... Vai ser no mês de julho. A gente ia fazer em junho, mas aí em junho vai ser logo na saída do Não Verbal 2 e 3 e tal. Então a gente vai fazer em julho, aqui em Porto Alegre, o Practitioner em PNL, que aí é a formação completa, né? Por enquanto, são essas formações que nós temos agendadas para Porto Alegre. A gente vai entrar outras formações, mas por enquanto são essas. Tá? E no segundo semestre a gente vai ter várias outras formações também esperadas, aí, pedidas que a gente não tem feito. Tá? Mas regressão, agora 21, 22 e 23 de abril vai ser turma única esse ano, provavelmente. A gente não vai ter outra aqui em Porto Alegre. Tá? Provavelmente vai ser só essa. Pessoas, para quem chegou agora, a Lala e a Valéria, não sei mais que chegou agora, eu liberei, para quem veio hoje, eu liberei um curso de PNL para terapeutas, Lala, de forma totalmente gratuita para vocês, para quem quiser, obviamente, tá? Não vai ter custo nenhum, vocês vão ter acesso lá por 60 dias para assistir o curso todo lá, com todas as aulas e tudo mais, sem ter nenhum investimento, tá? Aí, para isso, como que funciona? Para isso, só quem quiser manda o e-mail lá no grupo de estudos que eu vou liberar o acesso para vocês amanhã. Tá bom? E aí, nesse curso lá também, essas mentorias que a gente vai fazer nas próximas semanas, essas mentorias vão ficar também gravadas e vão ficar na plataforma também do curso de PNL, para agregar ainda mais. Beleza? Pessoas, vamos encerrar por aqui, então. Voltamos na próxima quinta. 20 horas, dia 6 de abril.
Tá? Boa noite a todos. Obrigada, Vitor. Excelente noite para todos vocês. Foi um prazer estar aqui Obrigada, com vocês. igualmente. Boa noite. Espero ver vocês todos na próxima quinta, para o nosso próximo encontro. Um abracinho. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.